Fala pessoal, eu sou o Rainer. Eu sou o Léo. E esse é o Estamos Velhos Podcast. E hoje, Léo, do que você sente falta? Eu não sei se eu posso dizer que eu sinto falta, né? Mas o nosso tema de hoje são aqueles medos irracionais, e outros nem tanto, da infância. E pré-adolescência. E pré-adolescência. Vem com a gente. Vem com a gente, sempre pautado aqui na nostalgia. Já deixa aí nos comentários aí, do Spotify, YouTube, os medos que você tem. Os medos que você tinha, né, na época da infância. Pra gente depois debater se tem parecidos aqui com o que a gente vai comentar, que não necessariamente são os nossos medos, mas algumas coisas que a gente lembrou da época da galera comentando, por exemplo. Ou que ainda tem também, né? O que ainda Pode tem. ser. Então, vamos nessa. Vai! Cara, vamos começar. Quer começar? Começa. Fala aí pra gente. Até que você estudou melhor pra esse tema do que eu. Então, eu tô muito na base do que eu lembro de ter medo. Cara, eu acho que a gente pode começar com a nossa querida rainha dos baixinhos, né? Ah, verdade. Xuxa. Verdade. Compacto ou não? Eis a questão. O medo era o impacto, justamente, né? O medo tem aquela velha lenda, né, de botar o CD dela, se tu virar ao contrário, tocar tem uma voz rouca, que poderia ser. Nunca fiz esse experimento. Não, óbvio. eu lembro que tinha uma que até depois botaram num vídeo no YouTube e tal, que ela falava em algum momento na refrão Rei Ucho. Aí Rei Ucho era, enfim, o Sete Pele. E aí tinha isso. E pela ela fazer sucesso, então ela fazia isso, então ela pra ter sucesso, eu confesso que a Xuxa era a que eu menos gostava das apresentadoras de coisa. Eu confesso que assim, nunca me pegou. Nunca gostei. Eu era mais Angélica, eu era mais tia Angélica. Angélica, Eliana, Jaqueline Petkovic do Bom Dia e Companhia. A Xuxa era a última. Inclusive, eu tenho uma história curiosa com a Xuxa, que uma vez eu tomei um esporro, eu apanhei pra minha mãe, né? Que eu gastei R$35 em ligação pra Curitiba. Porque a Xuxa voltou e ela tava fazendo... você ligava pra escolher o programa que ela poderia reprisar, né? E eu gastei ligação pra pedir que reprisasse o programa que pegou fogo. Inclusive, é o meu programa favorito da Xuxa, cara. Que o programa começa a pegar fogo. Ela mete 10 no viado, filho. Ela der 30... Quando ela tá 30 metros do fogo, ela... Vem, gente! Caralho, que filha... da puta! autopreservação. Porra! Ela não tinha evacuação. Não, a Xuxa do Velho Testamento é sensacional. Ela se apresentou um pouco mais assim, até no programa do Luciano Huck, ela já voltou a aparecer um pouco mais. Sim. Aí voltam-se histórias, né? Mas hoje é outra pegada ela, hoje, né? Hoje não, dia, sim, total. Mas que histórias retomando a época dela de apresentadora. Sim. Ela falando da menina gordinha. Marlene Matos. Cara... Não, ela falando com as crianças, ela falando... Nossa, cara, eu adoro aquele vídeo que ela vai contar uma piada no meio de um monte de criança e tá o Faustão junto, assim. Eu não sei o contexto disso, Mas ela chega, ela fala assim... Tinha uma menina que ela era muito dada, muito dada. Aí perguntaram pra ela, e aí, deu uma passada na prova? Ela dei. Aí o silêncio constrange. O silêncio das crianças. O Faustão entra e fala: você não botou essa mulher na hora do nome? Olha que ela tá fazendo aí, bicho. Cara, moleque, é um negócio de maluco assim, cara. Isso foi muito bom. Não? Mas eu gosto muito, teve recentemente o documentário das Paquitas, eu achei bem maneiro e tal. Não peguei pra assistir, não. Não, eu achei legal o documentário dela. Ela, inclusive, falando daquela parada, daquela polêmica com um filme com sucesso com um garoto e tal, enfim. Eu acho que... Você comentou até disso? Teve. Humanizou o negócio. Tipo assim, realmente não era uma coisa... Não era culpa dela aquilo ali e tal. E, enfim, eu acho que o documentário é bem legal. Acho que a Xuxa é uma figura, independente das controvérsias, a gente gostando, é uma figura gigante na TV brasileira. Gigante. Gigante pra caraca.
Eu acho que ela foi o que deu um pontapé inicial. Não lembro se a Eliana, outras vieram antes dela ou se ela veio primeiro. Cara, porque a Xuxa é porque a Xuxa vinha muito como literalmente o programa dela ser ela ser o entretenimento das crianças, tipo assim, ela apresentava, obviamente depois tinha lá no desenho, mas coisas que aconteciam no palco, ela não é só uma apresentadora por si só, né? Sim. Tinha toda uma questão, uma empatia, paquita, dança, o caralho. Então acho que o primeiro case de sucesso realmente, você parar pra pensar, é a Xuxa, que depois fez as outras pessoas fazer isso. Reconheço que eu reconheço que apesar de eu não gostar, tipo, eu nunca gostei das músicas, das fitas, nunca gostei. Também não. Não sei se naquela época eu já sentia que ela tinha um pacto, mas... Eu assisti Xuxa e os Doentes no cinema, contra a minha vontade, mas eu assisti. Cara, eu assisti A gente assistiu junto esse filme, Contra a Vontade? Não, eu tive que levar minha sobrinha. Não foi não, então. Porque eu lembro que eu assisti esse filme no cinema também, acho que foi com meu pai, por isso que eu tô... Pô, mas vou te falar, o Lua de Cristal não é um filme ruim, cara. O Xuxa Requebra não é um filme ruim. Assim, eu não gosto desses filmes pelo motivo certo. Eu não gosto desses filmes porque eles são bons. Eu acho bons porque eles são galhofada, pô. Eu acho que é pelo não ser, a falta de noção, Se você não levar o filme a sério, é divertido, entendeu? É muito bom. Ela fazendo parte do filme do Didi, cara, pelo amor de Deus, é bom pra caralho. Mas eu acho, assim, continuando da Xuxa, o meu ou um outro medo que tinha também, né? Eu acho que esse medo ainda pegou muito mais os nossos pais, mas ainda pegou um pouco pra gente porque ainda passava, que era a questão do fofão, né? Do balão mágico. Do fofão, pois é. Do boneco verde de um punhal. Viu um punhal no boneco do fofão. Tinha uma história aí. É que assim, não era mentira que vinha um punhal. Porque aqueles bonecos na época eram feitos dessa forma, né? Era algodão enchido e a cabeça era posta como tipo um punhal pra prender. Só que a galera aumentou e punhal como se fosse uma arma branca, tá ligado? Era como se o fofão fosse acordar, Era como se o Fufão fosse acordar à noite, como se o Fufão fosse o Chuck, por exemplo. Né? O Chuck. O próprio Chuck também Chuck. Bom, eu admito, talvez o Chuck tenha dado... Cara, não só o Chuck, mas esses filmes de... engraçado o Chuck. Eu também. Mas esses filmes... eu tinha medo. Esses filmes de boneco possuído, eu acho que deu até um negócio assim de tipo... Às vezes você tem um boneco lá, ou às vezes, sei lá, você tá no quarto com, sei lá, a irmã que tem uma boneca, aí a boneca, tem um olhar meio esquisito. Aí fica, pô, tá me olhando. Eu tenho medo de boneco meio realista até hoje, inclusive. Meu bebê reborn... Por isso que ele tá trancado, ele tá trancado no armário por causa disso? Exatamente. Exatamente. Tipo, a Júlia, minha noiva, ela tem um boneco que tá na casa da mãe dela, ela fala que vai trazer, eu falo, não, não vai trazer não. Que boneco? É um boneco, ela tem um boneco de bebê, como se fosse literalmente um bebê reborn, porque não é tão realista assim, mas é um boneco. Mas você já viu como é que é a Annabelle de verdade? Sem ser aquele filme que é feito pra... Cara, é uma boneca normal de pano, só que a cara dela é tão nada, que é mais assustador que a porra da boneca do filme. Pois é, cara. Então, por isso que a gente tô falando aqui de questão de bonecos, esses bonecos mais... Não precisa nem ser realista, mas às vezes esses filmes aí já deram um negócio de, porra, esse boneco pode estar possuído, fica me olhando de noite. Não tipo assim, um medo que... O Chuck, eu não peguei medo. Eu confesso que o Chuck eu achei engraçado. Tipo assim, o Chuck rapidamente foi de uma coisa de possível medo pra engraçado. Sim. Por mais que o primeiro Chuck seja um suspense bom, é um bom suspense. O primeiro Chuck é um bom suspense. Mas depois mesmo o próprio Chuck abraçou a galhofa, né? Com o noivo do Chuck, depois a noivo do Chuck, quando eles vão. Quando eles fazem o bebê, o forno, talvez no forno, assim, meu Deus do céu. Você trouxe camisinha? Sou de plástico. Sou de plástico. Já tá embutido. Não estava. Não é. Cara, a gente tem um filho. O filho dele é não binário. Cara, meu Deus do céu, é muito engraçado, cara. Eu admito que o filho do Chuck, eu acho que talvez eu tenha assistido só um pedaço, mas eu não assisti todo. Não, é muito bom. Mas é engraçado. E ele se assume como humor. Entendeu? E essa nova série do Chuck agora, que é muito bom, assim, de ver. Eu tenho um filho, que ele fala, tem uma cena muito boa que rola muito no TikTok, né? Ele fala pro moleque, eu tenho um filho da LGBT. Você, Chuck, eu sou um boneco assassino, mas não um monstro. Cara, isso é sensacional. Isso é muito bom, cara. O cara que teve a ideia desse roteiro, palmas pro profissional. Palmas pro profissional aí. É gênio. Então assim, rapidamente, mas o Fred Krueger, eu lembro que me pegou legal.
Porque ele atacava no sono, né, cara? Sonho. Então se tu dormisse, fudeu. Então realmente, primeira vez que eu vi, eu lembro de não querer dormir. Eu tenho essa memória real, assim, que eu não queria dormir. Eu tinha um negócio amigo quando criança que era com um palhaço. Witch, pra ser mais exato. Mas não o Witch, esse agora do Pennywise. O Witch lá atrás. Que com menos efeito especial, Muito que menos. poderia dar mais medo. Até porque o palhaço do dele ele era totalmente prático, né? Sim. E, pô, cara, aquilo ali era bizarro. E aí, enfim, eu acho que o que me fez perder medo de palhaço talvez tenha sido o Ronald McDonald. Mas por muito tempo... ele se preocupa com as crianças com câncer. Eu só preciso pegar colesterol. Exatamente, entendeu? Quando o único perigo que ele oferecia era aumentar a glicose, aí eu acho que eu fiquei, então tá tranquilo. Então tá tranquilo. Então tá de boa. Mas depois eu li o It, né, a obra-prima do medo, o livro, e é um livro muito bom, inclusive. Eu não tenho mais porque eu vendi esse livro, porque eu calhamaço do caralho esse livro, eu li, depois eu vendi. Mas esse livro é muito bom. Eu tenho um Funko Pop que tá ali, eu não vou pegar, mas eu tenho um Funko Pop do Pennywise também, até hoje. Então, mas eu perdi muito rápido também nessa época. Mas assim, de perguntar agora uma coisa, eu não tinha medo, mas você tinha medo de agulha quando criança? Agulha? De tipo, tirar sangue, essas coisas assim? Cara, eu acho que não. Que é um medo que muitas pessoas têm também. Talvez bem no comecinho, talvez eu tivesse, mas em algum momento ficou só tipo, só vai dar uma agulhada e vai passar. Eu nunca tive. Tudo bem, óbvio, eu tenho muita tatuagem hoje, mas eu nunca tive, cara, nunca tive. Eu era, inclusive, quando eu ia no hospital, sempre tinha, tirava sangue, você ganhava depois um todinho, um negócio, né, um chocolatado e tal. Eu sempre ganhava 2, porque eu não chorava. Um bom menino. Porra, e assim, a gente cresceu em Madureira, né, e tal. Passava em Madureira, eu passava pra esse lugar, até adolescente, a enfermeira me reconhecia. Uma vez eu passei por lá, ela me reconheceu. Ela me ofereceu um todinho, eu aceitei. Achei muito bom, pô. Podia botar a foto ali, a criança... Quando ela fosse dar assim, você olha aqui, aquele menino, ele ganhou 2 todinhos. Ele é um exemplo. Ele é um exemplo. Ele é um exemplo. Mas assim, esse é um medo muito comum, né? É um medo muito comum. E é meio que racional, porque no fim das contas aquilo ali é pro seu bem, né? Então, alguma coisa vai te furar ali, mas tudo bem, vai passar. Ninguém tá te furando pra te matar, exatamente. Vai passar. Agulha eu não lembro de sentir medo, não. Eu lembro de ser normal. O que eu lembro, mas em algum momento eu podia, tipo, muito criança, talvez chorar. Sim. Mas depois, sei lá, talvez 6 anos eu já não tinha mais nada. Lenda urbana, tipo, Homem do Saco. Cara, Homem do Saco era um medo que as nossas mães botavam na gente, né? Era muito. Porque, tipo assim, se não fizer por onde, o Homem do Saco vai vir e vai te levar. Até que eu vi que o Homem do Saco poderia ser só o Seu Madruga, e passou. Eu acho que... eu ia falar isso agora também, eu acho que o Seu Madruga me tirou isso. Eu falei, não, beleza, eu vou pra Vila do Chaves, é bem mais legal. Bem mais legal. Pô, se o cara me levar, eu vou pro México, tá show de bola. Pô. O Homem do Saco talvez bem criança, assim, de mãe botando medo das coisas, né? Tipo, o Homem do Saco... Chupa-cabra. O Monstro do Armário. O Monstro do Armário, sim. Debaixo da cama. Debaixo da cama, sim. Quando bem pequeno eu tinha medo. Pequeno eu gostava de dormir só com a minha mãe, porque eu tinha medo de dormir sozinho. Pô, ir à noite na cozinha? Sim. Ir à noite... Comenta aí se você não tinha medo de ir na cozinha de noite. Cara, eu até hoje não vou... Assim, obviamente não é por medo, mas até hoje eu consigo tranquilamente não ir ao banheiro à noite. Eu acho que é muito por isso, porque eu evitava o máximo possível de levantar da minha cama, tá ligado? Acho que eu tenho um controle total da minha bexiga graças a isso. Bem isolada. Acho que lembra do episódio do Sheldon, que ele fala I've control of my ele afirmando que ele tem controle, né? Então, tipo, eu acho que muito graças a isso, assim, eu evitava muito, cara. Eu evitava muito em levantar à noite, tá ligado? Eu tinha medo de levantar à noite também. Cara, lembrei agora de um filme que me deu medo, que não era de terror, era de suspense, que era um homem que ele tomava algum líquido que ele ficava invisível. Era um homem invisível? Eu acho que é um bom nome para esse filme. Eu acho que faz sentido. Eu só não queria chutar o óbvio. É spoiler do título agora. Mas era tipo, ele começava a matar geral, assim, e quando eu assisti esse filme, que passava às vezes esses filmes de suspense,
de terror passavam muito à noite. Então, não necessariamente Na tela de sucessos. Não necessariamente a gente estava acordado, porque a gente era criança. Sim. Mas esse filme eu lembro de estar sozinho em casa. Eu já era talvez quase pré-adolescente, eu estava sozinho em casa, assisti esse filme. Fui dormir sozinho em casa. Aí eu fiquei com um pouco de medo, assim. Eu realmente acho que eu fiquei com muito medo de levantar e até ir no banheiro depois desse filme. Tranquei a porta do quarto e. A pergunta foi: por que você estava sozinho em casa? Não lembro. Porque não era uma boa ideia ter uma criança sozinha em casa nessa época. Eu não lembro. Não é muito. Assim, não tô querendo que o conselho tutelar entre agora e condene sua mãe hoje. Mas até porque não dá. Já passou mais de 10 anos. Já prescreveu. Já caducou. Mas assim, cara, eu acho que tinha muito isso também de ficar sozinho em casa, né? Acho que bom isso também falar. Esse Sim. medo de ficar sozinho em casa. Hoje a galera pensa, tipo assim, eu tô sozinho em casa, tô livre, blá. Mas muito no início, acho que isso é mais no início, né? Assim, 4, 5 anos. Ficar sozinho em casa, você tinha medo, tipo assim, cara, sozinho. Criança tinha. Na verdade, eu acho que era um misto, por exemplo. Se você fosse ficar o dia em casa, tinha fases. Durante o dia você era super feliz, porque você podia fazer tudo, né? Uhum. Porra, eu posso ir aqui, eu vou no quarto, eu posso ver o que eu quiser. Chegava à noite, amigo. À noite era mais Aí o bagulho de dia ficava até poderia ir, mas de noite. Não, de dia tava tranquilo, você tava literalmente Tinha curtindo sol, dando tinha dado. luz. Exatamente. À noite vinha o medo. Acho que era um misto de sensações, né? Pelo menos. Cara, eu acho que, continuando nos medos assim mais de ficção, pô, vamos trazer agora pro produto nacional, né? O Cadeirudo, né, mano? Pô, o Cadeirudo era um negócio que botou medo na galera. Eu não lembro de sentir medo, mas eu lembro Não, de isso galera. botou medo numa galera. Eu também não lembro de sentir medo, não, porque eu acho que a primeira coisa que eu fiz quando eu vi o Cadeirudo a primeira vez, eu acho que eu ri pra caralho, porque ele andando era muito bom, pô. Muito engraçado. Era muito engraçado ele andando. Então, tipo assim, eu achava aquilo maravilhoso. Eu já reassisti essa cena no YouTube. Era muito boa. É muito boa. É mais engraçado ainda. Não, eu lembro de fazer, tipo, cara, eu lembro de fazer isso, imitar ele andando e pessoas ficarem assustadas, tá ligado? Tipo assim, isso é muito bizarro. bizarro. O mover do negócio gerou medo nas pessoas, né? Cara, tinha uma coisa muito louca que eu ficava muito na casa dos meus avós e a minha prima também ficava lá, né? E aí a gente dividia muito a TV e tudo mais, assim. Então quando eu queria ver uma coisa e ela não queria ver e ela tava vendo alguma coisa, eu chegava pra ela e fazia assim, ó. Ela ficava chorando e ia correndo e eu pegava a TV. Eu não era uma criança gente boa, eu confesso que eu era uma criança plenamente filha da puta. Prima do Rainer, lista aí. Medo que eu tive na infância. O Rainer. É isso. Tipo assim, cara, eu vou contar uma história pesada agora aqui, assim, é um medo único, exclusivamente meu e dela, tá? Talvez se seja cortado. Se você não tá vendo essa história agora, porque o Léo cortou, porque é muito pesado. Se não, fique feliz, porque essa história é muito maneira. Eu tinha uma bisavó que ela teve Parkinson. E ela ficou parada já numa posição. Em uma posição. Porra, eu tinha 7 anos. Era muito assustadora aquela posição dela. Era assim. E aí a gente ia lá. E uma vez eu e minha prima, a gente fomos dormir na casa da minha bisavó, porque era em Bangu, então a gente acabou ficando muito tarde e tal, e a minha avó decidiu por dormir lá, beleza. E aí a gente foi dormir lá, dormiu na mesma cama. E aí ela tava tentando me tirar da cama, porque era uma cama de solteiro, só que não era dos crianças e tal. E aí... Ela tava tirando? Sua prima tava tentando? Ela tentando me tirar da cama. A sua prima? Pra eu dormir no chão, porque a cama era pequena. E eu falei, não vou dormir no chão. E quem tava bem, tipo, do lado, assim, era uma cama e que tinha a cama de baixo. A cama de cima, minha avó tava deitada. A cama de baixo tava eu e minha prima deitados. E tinha a minha bisavó aqui na cadeira. E a gente, por medo da posição dela, a gente se cobriu aqui assim, tipo assim, quase, sabe, cobrindo o olho, assim, de medo. E aí, eu falei pra ela, se você não para de me empurrar, eu vou tirar você daqui e botar você no colo da Bisa. Ela começou a chorar muito. E eu falei, fica quieta, porra, senão vamos acordar, a gente vai... E aí a gente dormiu. Entre troncos e barrancos, a gente dormiu ali. Cara, mas a gente ficou com muito medo, a gente não queria ficar mais ali. De manhã, tipo assim, caraca, a gente... Nossa, eu lembro de acordar e correr do quarto, assim, tipo assim, nossa, é errado o que eu estou falando. Muito.
Mas, gente, nós éramos crianças. Tem que entender o contexto. Tem que entender o contexto. Ó. Entenda o contexto, tá? Eu não vou te deixar sozinho. Me deixa sozinho não, vem comigo. É... Vamos pro abismo junto, foda-se. Vamos. Cancelamento já. Não, isso aí. Olha só, eu tinha a minha mãe, ela tinha um meio-irmão por parte de pai, que quando eu conheci criança, ele estava numa cadeira de rodas e ele sofreu um acidente. Eu acho que, não sei se foi tiro, não lembro agora, que a cabeça dele era afundada. Era um pedaço da cabeça afundada. Eu estava com muito medo. Eu criança, eu realmente tive medo. Eu só vi ele uma vez. Ele só foi uma vez lá em casa que eu lembre. E eu tive muito medo. E eu dormia no quarto dos meus avós, que eu morava lá na casa dos meus avós junto com a minha mãe. E eu realmente fiquei com medo dele. Ele estava na cadeira de rodas. Fiquei com medo dele levantar de noite e vir me pegar. Cara, e por algum motivo na minha cabeça eu associei que ele poderia ser algum lobisomem. Mas eu não lembro como é que eu fiz essa ligação de infância. Como veio essa... Eu não lembro. Mas eu realmente tinha medo dele porque eu achei muito esquisito. Cara, eu achei muito louco. Eu acho que é o que a gente traz muito nesse episódio. Eu acho que esse aqui é a irracionalidade, Medos né, cara? irracionais e outros nem tanto. Mas eu acho que criança... Eu acho que acaba que 95% dos medos são irracionais, né? Pode ser, até um momento, é uma fase de descobrimento, né? Sim, então, tipo assim, muitas das coisas, o mistério, né? Eu acho que é isso que traz o medo, assim, por exemplo. Por exemplo, sei lá, loira do banheiro. Você poderia ter medo, assim, de... Pô, você realmente chegar na frente do espelho e... Como é que era? Chamar loira? Era falar loira do banheiro 3 vezes. Loira do banheiro 3 vezes. Mas se você tivesse a coragem de fazer e visse não dava nada, o medo ia embora, acabou. Acabou. Era isso. O medo dos irracionais que a gente fala dessa época é que era muito do medo de fazer. Tipo assim, a partir do momento que você fazia e não acontecia nada, acabou o medo. Tipo assim, era muito fácil de derrotar. Essa é a brincadeira do copo. Brincadeira do copo. A brincadeira do copo era... O do compasso também, lembra do compasso também? O jogo do compasso. Eu admito que eu nunca brinquei da brincadeira de copo, mas foi por falta de oportunidade. O do compasso acho que eu já brinquei já. A do copo, quem brincava muito era minha mãe e os primos dela. E minha mãe falava que o copo se mexia, mas poderia ser só um outro primo botando medo nos outros. Poderia ser também. E eu lembro de tipo, sim ou não, né? Aí uma prima da minha mãe pergunta se você poderia perguntar qualquer coisa para o espírito. E ela pergunta: você é um espírito bom? Geral riu pra caralho da cara dela, tipo, ri até hoje lembra essa história. Mas isso é uma pergunta que não é tão incomum assim. Eu também não achei, mas eles ficavam rindo da cara dela. Gente, mas o pessoal entendeu que se é um espírito, se subentende que é ruim? Não entendi também, eu acho que é justo. Vale a pena dar o direito de resposta do espírito? Claro, pô, esse espírito bom, hein, gente? Se da mesma forma que existe gente boa e gente ruim, existe espírito bom e espírito ruim. Então, tipo assim, a pergunta dela... Não, o tempo inocentou tua mãe. Eu tô com Dona Cláudia. Não, eu também tô. Só que eles tipo, ficaram sacaneando ela, achei... Nada a ver. Cara, esse tipo de medo é muito louco. Tipo assim, eu amo cachorro, por exemplo, mas na minha época também tinha um filme chamado Cujo, o Cachorro Assassino, que por um breve espaço de tempo me deixou com medo de cachorro. Tinha muito essa coisa, né? Porque nessa época se fazia filme de terror com muita coisa. Então, tipo assim, tinha cachorro, tubarão, depois teve carro. Lembra? Um carro assassino. Caralho, do carro assassino. Cristine. Isso eu acho que era essa porra. Então, tipo assim... E eventualmente, você criança visse isso, você ficava por um breve espaço de tempo, tipo assim, 2 meses, com medo de uma coisa completamente, não tinha noção nenhuma que podia ser ruim, tá ligado? Por nada, assim. Por nada, exatamente, tipo assim. Então era algo muito corriqueiro, eram medos corriqueiros, assim. Eram coisas que você eventualmente cortava porque o tempo passava e você via que era ficção, tá ligado? Sim. Bonecos possuídos que a gente tava falando, o Furby possuído que parecia... O Gremlin, né? Gremlin foi um filme que deu um medo em uma galera e eu até entendo que era... Era que você não podia dar banho no Gremlin. Pois é. Você podia alimentar, mas você não podia dar banho nele, senão ele ficava absurdamente. Mas isso no 1, né? No 2 já virou galhofa. E aí... O 2 eu não lembro, um pouquinho. O 2 já tinha uma Gremlin prostituta.
Já tinha um... Já escrachou. Já tinha um game fumando cigarro, já tinha um negócio, porra, ai, caralho. Então, assim, eu lembro de ter medo do filme Planeta dos Macacos, por exemplo. Não sei porquê, porque é um puta filme bom, inclusive, depois eu revi um bom filme. Talvez pelo... É pelo grotesco, né? Pelo grotesco, as roupas, né? Ah, as roupas dos macacos, das fantasias dos atores. Indo pro medo mais de adolescente, eu tinha medo de espinha. Pô, espinha, né, cara? Eu, graças a Deus, não tive muito na cara. Eu Também tive não. pouco na cara. Também não. Cara, eu tinha um pavor de ter aquela cara de terra mijada. Nossa. Nossa. Cara de lua. Nossa, meu Deus do céu. Se você teve isso daí, desculpa. Ah, mano. Sinto muito. Eu não sinto, não. Sinto muito que você... Não, sinto muito que você... eu acho que eu vou piorar minha resposta. Acho que vai piorar pra você. Então, assim, cara, eu tinha muito medo de ter aquela cara, ser muito sincero. Não que minha cara fosse ótima, não tô falando isso. Mas, assim, justamente por isso, minha cara já não era boa. Adicionar aquilo ali ia ser pior ainda. Inclusive, por isso que eu fazia a limpeza de pele a cada 2 meses. Eu nem precisava, eu tava fazendo só pela precaução. Foda-se, eu quero evitar. Eu já usava aparelho na época, eu falei, caraca, eu uso aparelho, eu uso óculos, se eu tiver essa cara com essa espinha, eu tô fudido. Já gostava de mangá, de revistinha. Não, ainda tem isso, né? Pra gente, eu acho que assim, entrando mais na questão da pré-adolescência, o terror social, né, cara? Bom ponto. O terror social, o conhecer pessoas novas, assim. O medo de você trocar de escola quando tinha essa situação, né, tal, acho que tinha um pouco também. A gente tá indo pros medos mais racionais agora, assim, né? Tipo... Que medo, por exemplo, de trocar a escola faz um pouco de sentido, né? Faz. Você mudar seu ambiente, não sabe o que vai acontecer. Medo de se mudar. Medo de se mudar. Porque se mudar, às vezes você tem todas as conexões ali e vai pra outro. Medo de mudança, no geral. Sim. Acho que tinha muito isso. Acho que a adolescência é uma fase tão... que a gente se apega a tanta coisa porque quer se descobrir, né? E quer... acha que o mundo é nosso, que quando as coisas saíam do controle meio que davam medo na gente, né? Acho que davam, mas eu acho que não necessariamente um medo, acho que aquele frio na barriga que eu acho que é muito necessário, mas são mais medos racionais, assim, né? Eu lembro, por exemplo, que muito tempo meu medo era virar mendigo, pô. Eu tinha medo. Papo reto, eu tinha medo de ser morador de rua. Eu olhava e falei, não quero isso na minha vida. Não quero isso na minha vida. Eu tinha um medo absurdo. Quando eu comecei a ter que pensar, tipo, que tipo de faculdade fazer e eu não tinha certeza, eu falei, fudeu. Fudeu, eu não vou escolher. O medo parcialmente racional. Meus pais vão morrer e eu não vou conseguir trabalho e eu vou virar um mendigo. Nada contra que você é mendigo. Se você tá assistindo a gente aí, força, irmão. Até porque, tinha uma pergunta agora, eu tava de mendigo. Se o mendigo mora na rua, certo? Se você anda perto dele, ele pode te processar por invasão domiciliar? Eu acho que ele até poderia. Mas se ele soubesse direito, ele não seria mendigo. É verdade. Vamos para um medo de adulto agora? E agora a gente vai para um caminho onde... Cara, meu medo de adulto, que era o mesmo medo de adolescente também, é ser pobre. Não é... Pô, não. Tu é rico? Se eu sou rico? Não. Também não. A gente é pobre, só que a gente é um pobre de outro nível. Pobre gourmet. Então, a gente é classe... cara, não vamos mentir aqui. A gente é classe média baixa, mas é classe média. Mas... Depois da invenção depois do surgimento da classe C, a gente não é... Não, a minha questão, o meu medo de ser pobre é... pobre fudido. Pobre fudido. Passar dificuldade. Isso, entendeu? não, Exato. Por exemplo, sei lá, se eu quero... Não ter independência. Não ter independência financeira. Isso. Sendo bem honesto, eu gostaria de poder comprar, pode ser frescura do que eu vou falar agora, mas um exemplo, eu gostaria de poder comprar um óleo de girassol em vez de óleo de soja. Eu acho melhor, mais saudável, mas eu compro óleo de soja e tudo bem, é uma coisa que... Não, mas isso aí já entra em outro caminho, que é condição, é outra coisa, Por exemplo, eu não tenho sonho de ser bilionário, eu nunca tive esse sonho, meu sonho apenas é poder fazer as coisas que eu quero sem me preocupar. Ponto. Viver bem. Sim, que eu acho que eu entro no ponto de viver bem. Talvez conseguir viajar para algum lugar uma vez no ano. Mas acho que isso parte muito desse medo nosso de adulto de não ter a nossa independência. Né? Esse medo de tipo de você não... Porque nossos pais botavam muito essa questão de tipo você vencer na vida, né? Tinha muita... Acho que hoje não tem tanto isso. Eu não acho que seja ruim que não tenha não, tá?
Mas na nossa época tinha muito mais uma pressão de tipo, estude para ser alguém, para você vencer na vida. Não estou dizendo que você não tem que estudar, o ponto não é esse. Só que, hoje em dia, você fazer faculdade, por exemplo, não te garante nada. Porque na época deles, garantia total. Garantia. Hoje tem gente por aí isso que com... eles botavam isso na assim, não é demérito de ninguém, mas tem gente com diploma de engenharia hoje fazendo Uber, pô. E não estou desmerecendo o Uber, mas apenas estou falando, cara, o cara fez faculdade de engenharia e ele não está exercendo o que ele estudou. Exatamente. Tá ligado? Então, assim, é só por esse lado. Eu acho que é complicado, mas aí esse medo parte muito do que a gente, da nossa geração, ouvia muito dos nossos pais, né? De, tipo, estudar para ser alguém. É isso. Então, acabava que isso, né? Era normal a gente adolescente ter um medo de, tipo, caraca, minha mão não vai ser ninguém. Ferrou. E aí? Agora. Aí bate, tá chega o ensino médio e tu fica tipo, caraca, o que eu vou fazer? Pô, até o ensino médio eu passava em recuperação só no colégio e tava nem aí. Tipo assim, pra mim eu tava tranquilo porque eu era preguiçoso. Eu não era burro, eu era preguiçoso. Na hora que eu queria, eu falei, eu estudava. Não. Quando bateu o ensino médio e eu quase repeti, falei, não, opa, calma aí. Tô quase cruzando uma linha aqui. Calma aí. Cara, eu não repeti a 7ª série. Antes de dizer, eu não repeti a 7ª série porque artes não reprova. Sabia disso? Tu ia reprovar em arte? Eu reprovei em arte, cara. Eu reprovei em arte. Eu tinha uma professora que ela deu um trabalho mesmo pra gente, aí era tipo um papagaio que assim, uma folha, e a gente tinha que pegar esse papagaio olhando e fazer na outra folha o papagaio igual, né, o mais parecido. Assim, eu fiz um papagaio, só que meu papagaio foi atropelado por uma Land Rover umas 15 vezes. No mínimo. Final ele ficou parecendo um pinto. Não, ele parecia qualquer coisa, menos um papagaio. E aí eu cheguei pra ela e falei, meu papagaio. Ela, isso não é um papagaio. Eu falei, é um papagaio. Não é um papagaio. Eu falei, é um papagaio. Isso não é um papagaio. Olha, ele é o meu papagaio. A gente pode ficar aqui o dia todo. Meu professor, esse é o meu papagaio. E é isso, entendeu? Então, e assim, cara, eu sou uma negação desenhando. Então, juro pra você, o bonequinho de palitinho eu desenho mal. É um negócio num nível bizarro. Cada um... É minha frustração, eu queria saber desenhar bem. Eu invejo muito quem desenha bem. Minimamente bem. É algo que eu gostaria disso também, de aprender a fazer. Eu sou bom colorindo, tá? Tipo assim, eu sou bom colorindo. Eu tinha uma explicadora que ela premiava, ela botava sempre os desenhos pra gente colorir e tal, e os melhores sempre ficavam no quadro, assim, e tinha direito a... Eu sempre tava lá, colorindo eu sou bom. Mas eu não consegui entender, tipo assim, desenhando em si eu não consigo. Em defesa do seu papagaio é igual aqueles desenhos do Chaves, né? Uma tela em branco. O que é isso? É uma vaca no pasto. Cadê o pasto? A vaca comeu. Muito bom. Teu papagaio era um papagaio atropelado. É isso. Então assim, aí eu consequentemente eu fui reprovado em arte, cara. Só que na época, graças a Deus, e hoje até hoje, desculpa, galera, professor de arte, provar alguém em arte, desculpa, não vale, né? O seu trabalho tem uma importância. O seu trabalho tem uma importância calma aí também, né? Habilidades mecânicas, calma aí também, isso, por exemplo. Calma aí também. E aí eu não fui reprovado. Eu não fui reprovado porque precisava de uma outra matéria. Se, por exemplo, eu reprovasse em artes e matemática, eu repetia. Como foi só a arte, eu passei direto, tá tudo certo. Eu tive essa mesma questão da faculdade de turismo, depois do primeiro período. Não foi com desenho. Tinha uma aula que ela era online. Ela era de diversidade. Calma! Calma! Não é isso! Não foi por isso! Calma! Eu não fui contra a aula, não. Calma. Era a época que tu tinha cabelo colorido? Não. É porque era a... Não. É o que acontece. Era online a aula. E você tinha que logar toda semana. E eu esquecia de logar. Cara, eu acho, né? Não vou falar isso tranquilamente, mas eu tenho déficit de atenção. Isso, déficit de atenção realmente eu tenho. Não necessariamente é um TDAH, mas eu tenho déficit de atenção. Então eu esquecia de logar. E esquecia. Então eu só logava, eventualmente, quando tinha prova. Que aí, porra, você acaba lembrando e tal. E tinha que ter o mínimo de logo. Então eu reprovei em diversidade. Só que assim, era uma aula online. E as minhas notas eram uma das melhores da turma no primeiro período. O meu coordenador falou, cara, eu não vou te repetir por conta disso. Mas, pô, tenta lembrar de logar no segundo período, tá ligado? Acabou que a aula online virou aula presencial, de diversidade, e eu não tive mais esse problema, mas, pô... Cara, diversidade tinha o quê? Não. Cara, basicamente diversidade, é isso aí, tipo assim, de diversidade. E eu acho que não dá errado a matéria, não, eu acho legal. Inclusive, eu fiquei muito feliz que a matéria virou presencial. Pô, porque, desculpa. Aí, se você quer dar uma aula de diversidade, presencial, né, gente? Online, caralho.
É uma coisa que tem que ser posta para as pessoas entenderem e normalizar. Se você bota como online como opcional, as pessoas não vão. Desculpa, isso é social. Quando você bota o online uma matéria dessa que já tem um quê de carteada. Exato. Então, assim, se você ainda bota online, cara, tira totalmente a Cara, importância. matéria online pra mim já era nossa bizarro. Então, enfim, eu teve essa situação. Então, eu acho que esses medos de medo de não passar, medo de fazer isso, medo de não conseguir, isso entra muito nisso. Um medo ainda relacionado à educação, eu estudei em colégio particular, mas eu tinha bolsa. E eu tinha muito medo de fazer qualquer coisa ali e perder a bolsa. Era um medo... Cara, podia ser qualquer coisa que eu poderia fazer que eu poderia perder a bolsa na minha cabeça, entendeu? Então, pô, a galera às vezes fazia alguma bagunça, cara, eu tava fora porque eu tinha medo de perder minha bolsa. Minha mãe não ia ter condição de pagar um colégio. Realmente isso acaba pegando muito. Mas esses são medos muito de âmbito escolar. Continuando nos medos adultos, agora a gente vai para um caminho bem mais pesado, gente. Vai entrar em teorias da conspiração. Isso é um medo adulto? Acho que é, pô. Porque a gente... Não, é um medo jovem adulto. Porque eu acho que a gente criança, a gente não tinha essa noção de ter medo disso. Quando a gente fala... Tanto que o que a gente falava especificamente aqui, a gente era adolescente. Então aí a gente já tinha uma certa noção. Cara, a gente vai falar de uma coisa específica aqui. O que acontece? Vamos contar logo isso aí. Quando a gente era adolescente, o Léo, a gente tinha Eu vou rir aqui porque é muito bom. A gente tinha uma família de amigos nossos que eles tinham um DVD, nada contra, tá? Nada contra. Antes de tudo, eu vou dar esse contexto aqui, mas não quer dizer que todos são, ok? Eles eram crentes, são, né? Porque ninguém morreu lá. Enfim, não sei. E eles tinham um DVD que era basicamente um pastor falando para a tela sobre teorias de conspiração. A gente vai deixar o link do vídeo na descrição. Bom deixar o link? Não, deixa o link para as pessoas verem. Deixa o link para as pessoas verem e entenderem o contexto. Se você quiser pausar agora, ir lá ver o vídeo e depois voltar aqui, tá tudo certo. Cara, então ele falava coisas completamente sem noção. Só que assim, hoje a gente tem, né? Eu tenho 31, o Léo tem 30. A gente olha isso e a gente consegue dar risada. Muita risada, porque sabe que o cara tava completamente maluco. Tipo, ele tava falando uma parada. Só que a gente era adolescente na época e a gente ficou meio embarbacado. Tipo assim, não que ele estivesse falando a verdade, mas tipo assim, caraca! Tinham coisas que. É um conto, né? Ele vai te contando as coisas. Exato. Assim como livros e tal, existem algumas propostas quando o cara vai te contar uma história. De palavras, basicamente. Exatamente. Quando o cara vai te contar uma história, ele tem uma intenção de te guiar ali na linha de raciocínio dele. Sim. Então, algumas coisas que eu lembro, foi a minha primeira introdução assim, assistindo. Eu lembro na casa do meu pai assistindo aquilo. E eu era pré-adolescente, sim, eu fiquei com medo. Bom lembrar. Foi na casa do pai do Léo, mas porque essa galera trouxe o DVD. Eles trouxeram o DVD pra gente ver. Aí a gente tinha um costume na época, é bom dar contexto. Era muito mais na casa do pai do Léo mesmo, a gente sempre tinha isso, porque era sempre um lugar mais tranquilo de se fazer essas coisas. De alguém tivesse um filme, alguém tivesse alguma coisa, a gente via todo mundo junto. Então foi assim, por exemplo, com várias coisas. Eu lembro de ver Tropa de Elite, American Pie, as coisas que bombavam na época, tipo, até jogo, a gente via e tal. E aí, em algum momento, surgiu isso aí. Surgiu esse DVD. E, cara, é muito bizarro. Foi o primeiro contato que eu tive da questão dos Illuminati, da existência de Illuminati, da existência de maçom. E ele construiu aquela historinha que, pra mim, caralho, essa parada, tipo... Existe real. Uma coisa que eu acredito. Não é real, mas o Illuminati realmente existe, mas não é nesse nível. Não nesse nível que o cara fala. Uma coisa que eu acreditei, cara. Tem gente nesse momento falando, cara, os caras falando que no Illuminati maçom existe. Maçom realmente existe. Se eles fazem o que a galera fala que eles fazem, aí é outra história. Mas que existe, exatamente. Mas ele contava várias coisas. Tipo, ele começou mostrando o acidente das Torres Gêmeas. Aí ele dava aquele clássico que vê até hoje na internet, né? Aquele zoom na fumaça. Aí vê que tinha uma cara de demônio ali. Tinham muitas coisas. E eu fiquei tipo, caralho. E aí foi indo. E aí ele apresentando coisas.
da cultura dos Illuminati que trouxe para os Estados Unidos, influenciou muita coisa nos Estados Unidos, inclusive palavras, inclusive, isso daí não tá... Ele fala como se fosse um Guerra Civil Americana, tá ligado? Ele fala como se na construção dos Estados Unidos era isso, era bizarro isso. E é tudo, são vários sinais que vai acontecendo, que é o sinal do anticristo, que o anticristo está a caminho. As Torres Gêmeas é um sinal, e na construção... isso era após 2001, bom falar isso, né? Na construção da língua, né? Eu mostrei, tipo, God, a própria palavra God é uma... Como é que ele falou? É uma inversão. É uma inversão, porque a palavra God, o contrário dela é dog. Que é cão. Cara, e aí, isso é muito bom, cara. E aí a própria palavra God já é um negócio agredindo a Deus. E por isso que no... O cara critica o CCA, mano. Por isso que os pastores americanos, eles não falam God, eles falam Lord. Uma outra coisa muito boa... Sabe o que é foda? É porque o cara encontra uma películazinha que faz o mínimo de sentido e aumenta isso. Ele vai construindo e você fala, os Illuminati influenciaram a cultura anglo-saxã, chegaram nos Estados Unidos e você tá tipo, caraca, tá. Aí você vê isso daí, parecia uma prova. Aí você fica tipo, cacete. Uma outra coisa, acho que você não sabia disso, né? Na Bíblia, e isso também é mentira, Deus é alfa e o ômega. Isso aí é uma tradução do grego, senão é verdade na Bíblia. Deus é o alfa e o ômega. Alfa 1, ômega 0. Então Deus é 10. Deus é 10. E aí, quando você nos Estados Unidos, você liga para que número para chamar a polícia, para chamar ajuda? 190. Não, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos? É o 911. É, Soma 911. 11. Dá 11. 11 é o número do diabo. Porque ele é acima de Deus. Deus é 10, aí botou pro diabo 11, tentando ser acima de Deus. Cara, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Meio entrando nesse também... Eu fiquei com medo disso, tá? Não, e de vez também, lembra do pastor passando paletó também? Como é que era isso aí? Não, do pastor passando paletó, que ele foi a mesma galera que trouxe isso. Era o cara e tal, era um culto, uma porra assim. Aí o cara passava assim... Se a pessoa tivesse com o demônio no corpo, ela caía. E ele passava o paletó. E uma galera caía, tá ligado? Tipo assim, tu ficava... Que porra é essa? Um bom medo irracional / racional, né? Que são esses cultos assim de... Que as pessoas, começam a se agitar. Assim. Não, mano. Eu tenho um negócio que, assim... Eu, na faculdade de turismo, tinha uma matéria que a gente tinha que ir num ambientes diferentes, né? Que não comuns e tal. E eu, na época, trabalhava em Del Castillo. E pra você que é do Rio de Janeiro, enfim, tal... Não sei se você sabe, em Del Castillo fica a Renascer, né? Que é o instituto lá do Universal, que é aquele, parece um estádio. Do lado do Norte Shopping, isso. Grande pra caramba e tal. E aí eu trabalhava ali, perto, né? Não ali. E eu falei, vou lá, né? E aí toda terça-feira tinha sessão de descarrego. Eu falei, vamos nessa. Sessão de descarrego, eu queria lembrar esse nome. Muito bom. Aí eu fui lá, fiquei lá em cima e tal. Cara, e é um teatro. Isso, a galera e tal. E eu achei muito cômico. E aí, no trabalho, a gente tinha que ir 2 vezes, né? Tinha que influenciar. Quando eu fui na terça seguinte, era a mesma galera que tava postando na terça passada. Os caras não se preocuparam em nem trocar os atores, né? Juro, essa parte agora, eu não tô fazendo piada. Eram as mesmas pessoas. E eu acho muito engraçado, assim, não é uma crítica, tá? Mas assim, já percebeu que o demônio só tá na igreja evangélica? Tu não vê um demônio na católica, na missa aqui no domingo, Tu não vê um demônio na sinagoga da galera aqui, no jorrei ali, na messiânica. Tá sempre lá com o pai. Ele tá sempre lá, cara. Gente, pô, não é possível. Que porra é essa? Ele não tá no Ubanda aqui na minha esquina, não aparece em momento nenhum. Porra, é engraçado isso. Ele só tá na igreja evangélica. Na Ubanda eu já fui, claro que não é demônio, né? Não é, outro voluntário. Outra coisa. Não, muito pelo contrário, até pra ajudar. Então, não é... Tem esse negócio, tem os que vêm pra ajudar, tô falando das pessoas que estão realmente com alguma coisa de um encosto, e aí a pessoa desmaia, se agita, é isso que eu tô falando. Não, mas assim, eu acho muito louco, tipo assim, o demônio só quer fazer mal a alguém na evangélica. Nas outras é tranquilão. Ele é amigo da galera. Amigo. Gente,
É, de boa. Nos Estados Unidos ele te ajuda, 911. É verdade, 911. É a polícia. Depende também, depende de quem você é, se ele te ajuda. A polícia americana, né? A polícia americana A tem polícia uma má americana, fama. a polícia americana é meio complicada, aí, realmente. Não sei se te ajuda, não. Mas assim, eu acho muito louco isso, por exemplo, tem umas igrejas ateístas nos Estados Unidos, tipo a igreja do Bacon. Você já viu a igreja do Bacon? Eles falam que... Onde que eu me inscrevo? Não, assim, basicamente, o que as igrejas ateístas fazem nos Estados Unidos? Eles são comunhões de pessoas que ajudam os próximos, tá? Eles ajudam as pessoas, as carentes. E aí eles fazem, em termos de humor, como bacon nosso salvador. Porque bacon você vê e você come, então você pode provar que ele existe. Então, é a piada. Achei bem conveniente. Então assim... de novo, quem não tá vendo assim, eu não quero desrespeitar ninguém, obviamente, assim. Nosso objetivo não é de forma óbvio que não, exatamente. Eu sou um cara agnóstico e tal, eu acredito, eu confesso que eu sou até mais politeísta, eu acredito que não há menos um Deus, eu acho que há vários. Pode ter o maior de todos, mas acho que há vários, não sou um cara... Ele assistiu Supernatural. Então, eu sou um cara, eu sou um cara muito de simbologia, né, eu tenho aqui... a Estrela de Davi. Isso aí, pelo pastor do vídeo, daí é demônio. Isso aqui não é demônio. Eu tenho tatuado aqui uma trica, tem uma Estrela de Davi tatuada. Tipo assim, eu sou muito da simbologia. Então, enfim, eu não lembro. Léo, você é mais meio católico, assim, né? Também, eu acho. A gente acabou que a gente fica mais católico porque a gente cresceu um pouco nessa parte. O meu é um pouco complicado. Eu acho que seria um outro vídeo. A gente vai trazer isso assim. A intenção vai deixar claro aqui assim que a gente não tem problema com nenhum. Tá tudo certo, a fé de cada um. O meu problema é quando a pessoa usa da fé das pessoas pra enganar. Aí eu acho sacanagem. Independente da religião. A minha, tipo, o que eu acredito que pra mim faz muito sentido está ali numa mistura entre, por exemplo, Jesus Cristo e o budismo. O Zen budismo, mais precisamente. Entre Jesus Cristo e o Zen budismo. Porque... o que você acredita. Não, justo, porque o Zen budismo, pra mim, faz muito, muito sentido as coisas que ele passa. Sim. Mas tem uma coisa que não me deixa virar totalmente Zen budista, que é Jesus Cristo. É a única coisa que, tipo, eu acho... Eu sempre fico um pouco meio emocionado quando eu penso nele, né? É sempre, tipo, uma coisa... Cara, mas você já parou pra pensar que os judeus Jesus Cristo são um cara legal? Sim. Ele é só um cara maneiro. E eu acho que tá tudo bem se ele fosse um cara legal. Pro budismo também, é um cara, uma alma muito iluminada. Né? Sim, é legal. Eu acho que no fim das contas é importante pro assim... Pro islamismo também, ele é um profeta. A frase Cristo é amor, eu acho que essa frase tinha que ser muito mais dialogada com as pessoas, porque eu acho que muitas pessoas usam o nome de Cristo e Deus em vão pra semear justamente o que eles não semeavam. Tem muita coisa que a gente não sabe, tem muita coisa que foi escondida da gente, principalmente na época renascentista e tudo mais e tal. Até porque, se você olhar o Antigo Testamento, Deus era poucas ideias, né? Deus é poucas do Antigo Testamento. O cara dormiu de calça jeans, dilúvio, foda-se. Ele não tava nem aí, tá ligado? Ele perdeu a tampa da caneta. Deixa eu destruir aqui um lugar. Tem que resolver o dinossauro. Taca um cometa, foda-se. Cara, ele era muito poucas ideias, cara. A minha madrasta, isso eu poderia falar que foi na adolescência, mas não foi. Não foi. Eu fui na casa da minha madrasta e aí meu irmão tava lá também e ela falou, ela perguntou se eu era católico ou crente por causa do meu status no WhatsApp. E aí eu falei, um pouco. E aí ela falou alguma coisa de Jó, assim. Aí eu, mas vamos convenhamos que aquela clássica, né? A história de Jó é uma sacanagem. Basicamente, tá dizendo aí que Deus caiu naquele papinho do diabo lá de, tirar tudo do cara pra provar. Fudeu o cara aí de graça. Meu irmão rachando de rir. Minha madrasta totalmente perplexa, achando que eu, já tava quase super evangélico. Cara, acho que é católico, porque eu acho que eu lembro eu lembro da etnia ser católica, então. Mas eu acho muito engraçado que, assim, tem um vídeo do Rick Gervais, que eu adoro, enfim, mas ele questiona umas coisas que fazem muito sentido. Se Deus é tão poderoso, por que ele não mata Satã? Realmente! Questionamento. E é uma pergunta válida,
Cara, você acredita no pós-vida? Pergunta sincera. O pós-vida pra mim... Eu acho que esse é o medo de adulto. Pode ser. Medo de morrer. Medo de morrer. O medo de morrer. Medo de morrer. Eu tinha muito medo. Esse é o medo de criança e adulto também. Eu tinha muito medo de morrer quando era criança. Sim. Muito, mas muito mesmo. E aí eu li um livro que era Morte faz parte da vida. Não, minto. Entendendo a morte, e a moral do livro era justamente a morte faz parte da vida. Esse é um livro que minha avó tinha. Minha avó era kardecista, né? E aí eu li. Depois desse livro eu perdi completamente o medo. Legal. Mas não no sentido de acreditar que continua. Pra mim, hoje em dia, sendo muito sincero, se eu tiver errado, ótimo. Mas se eu não tiver, eu tô tranquilo em morrer e descansar eternamente. Tô de boa em ser sombrio. E acabou. Tá tranquilo. Gente, as pessoas têm que descansar. Eu acho muito... Mas olha o Robocop. O Robocop morreu, os caras ressuscitaram ele pra trabalhar, irmão. Não, isso é muita covardia. É um patrão... Não tem como, gente. Pra caramba. Tu pra vê... ser policial, CLT ainda, cara. Tu vê lá o nosso lar, que parece Curitiba. Pô, os caras depois fazendo coisa... Gente, não, eu quero morrer e acabou. Eu tô muito tranquilo se não tiver pós-vida. Eu tô muito de boa. Eu tô muito de boa. Você acredita que existe pós-vida? Só um OBS, ó. O tema era o quê? Medos irracionais e nós fomos pra religião porque isso faz parte de um... Só um OBS pra nossa galera. Que isso faz parte de um medo, gera. Até porque muita religião, outras pessoas na base do medo. O medo de você não ir pro céu. Sim, mas não só isso, que a questão é, tipo, aqui é um papo descontraído, tipo, entre amigos, é importante que vocês participem também. E, como eu já falei no piloto, às vezes a gente tá aqui falando de um tema, a gente pode ir até pro povo celta, tá ligado? Sim, até porque esse episódio ele é mais de resenha, né? Ele tem uma pauta, mas ele não é necessariamente obrigado a seguir essa pauta 100%. Exatamente. Esse episódio é isso. Quando a gente fala de uma coisa específica é diferente. Sim, respondendo sua pergunta, cara, o medo de morrer... Eu tenho, tipo, desde pequeno medo de morrer. Às vezes, eu confesso pra você, e pra todo mundo, né? Afinal, isso aqui a gente tá no YouTube, Spotify, que às vezes eu tinha vontade, quando era criança, de, cara, como seria a sensação de voar? Pelo menos por um instante. Às vezes eu olhava a minha janela e dava vontade de ter uma sensação. Mas obviamente, eu não vou fazer, porque eu vou morrer. Ou me machucaria pra caralho. Então... O medo de morrer eu tenho até hoje. Apesar do... eu falei que eu acredito, por exemplo, numa mistura do Zen budismo e um pouco dos ensinamentos também de Jesus Cristo, né? E não quer dizer que eu me sinta totalmente confortável com algumas coisas. Eu aceito que aquilo é pelo menos muito próximo da verdade. Sim. De como são as coisas. Não quer dizer que eu fique feliz com a resposta de início, mas eu aceito que é assim. No budismo, no Zen budismo, o pós-vida seria uma reencarnação, mas uma reencarnação do karma, não uma reencarnação de você. Não, sim, porque, por exemplo, a minha mãe e minha avó são kardecistas. Assim, tem coisas no kardecismo que eu acho muito plausíveis, tem outras coisas que eu acho já é maconha. Mas, com todo respeito, mas, cara... Se a reencarnação e tal, você traz um peso da vida passada, você resolve questões, você pega, ou às vezes você tem coisas que você não resolveu em vida, você tenta resolver lá, né, então antes de voltar e tudo mais. Eu acho que é válido, mas assim, eu tô tranquilo e se isso não for verdade. Então, assim, se eu tiver errado, ótimo, beleza, eventualmente eu volto, tudo certo, tudo tranquilo. Se não, eu tô tranquilaço em dormir eternamente e ficar de boa, de boa. Meu maior sonho, inclusive, é uma morte tranquila. Morrer dormindo. Morrer dormindo é meu sonho. Porra, meu time de vida. Sabe o que eu queria muito? Quando eu fizesse 80 anos, já tivesse resolvido tudo, tipo, neto, caralho, eu vou dormir e esperar a morte vir. Não sei, advogado daqui? Não. Advogado é o seguinte, ninguém mexe comigo, ninguém fala comigo. Se for meu sobrinho, não. Se falar comigo, sai da herança. Entendeu? Só meu advogado fala comigo. Eu vou deitar, vou dormir e vou esperar. Vou dormir pra caramba. Gente, eu já dormi um final de semana. Eu já consegui, eu juro, uma vez essa história é boa. A minha avó foi viajar pra casa da tia dela e eu tava na casa dela. A minha avó achava que eu ia pra casa da minha mãe. Minha mãe não sabia que eu ia pra casa dela. E minha mãe achava que eu ia pra casa do meu pai. E meu pai também sabia que eu ia pra casa. Eu fiquei na minha casa da minha avó. Eu fui dormir sexta e eu apaguei. Eu só acordei domingo quando minha avó chegou. E eu só fez sexta? Tipo, antes de dormir? Não, comi normal. Que isso? Normal. Fui dormir, tipo, sei lá, meia-noite, vamos dizer assim, que é sexta. Eu acordei domingo, 7 horas da noite, filho. Sabe por que eu acordei? Eu tava com fome. Cara, hibernou. Hibernei, filho. Eu hibernei, papo reto.
Já foi um aquecimento aí. Porra, tranquilamente. Hoje, inclusive, quando eu tenho oportunidade, eu tiro um dia pra dormir. Eu e a minha noiva aqui, a Juliette, tem domingos que a gente decide não fazer nada e a gente passa o dia dormindo. Delicioso. Melhor coisa que você faz. Muito bom. Cara, a morte é algo que eu ainda não superei. Tipo, eu ainda tenho um pouco de medo, mas, tipo, de como seria só, tipo, não existir. Como se ele só não existir. Que você basicamente vai apagar e você vai sumir. Tipo, no budismo... Você tem medo de não ser relevante? Não relevante no sentido de não ser famoso e tal, mas relevante, assim, tipo assim... Eu tinha uma... Deixar um legado de nome? Assim? Não é legado. Quer ver uma coisa, por exemplo? Eu antigamente... Eu não tenho mais isso não, tá? Mas eu antigamente tinha uma parada de, tipo assim... De não ser importante pra alguém. Assim, óbvio. Pais eu acho que é natural. Mesmo que seja, sei lá, Suzanne Richthofen. Acho que os pais dela, né, não gostavam tanto. Acho que ela não roubou bem. Exatamente. Mas assim... medo de você não perdurar, tá? Tipo assim... Por exemplo, a gente é amigo pra caralho há muito tempo. Se eu não tivesse isso, eu acho que eu tinha um medo, entendeu? Tipo assim, caraca, eu não tive um amigo durante minha vida toda, tá ligado? Tipo assim. E aí eu acho que isso entra um pouco no meio social. Acho que isso entra um pouco em questão de meio social, assim. O que às vezes faz certas pessoas forçarem amizade com quem não deve, né? Se relacionar com quem não deve e tal. Eu perdi muito isso. Eu perdi isso rapidamente, tá? Mas eu tinha muito isso adolescente, assim. Eu lembro de ter essa sensação com uns 15, 16 anos. Tipo assim, caramba, se eu morrer amanhã, vão lembrar de mim, tá ligado? Tipo assim, não tô falando de ser famoso, não. Mas, tipo assim, isso, de ter um mínimo de relevância, tá ligado? Ter gente pra ir no teu enterro. Sabe? Eu acho que é isso, assim. Eu perdi muito isso porque, assim... eu acho que isso era uma questão... Eu não sei se alguém tivesse a mesma tipo de experiência, assim. Por muito tempo na minha cabeça, eu tinha... Isso criança. Eu tinha muita sensação de que eu estava sendo... Eu vivi, tipo aquele filme do Jim Carrey. Qual é o nome daquele filme do Jim Carrey? O Show de Truman? Show de Truman. Eu tinha muita essa sensação, tipo assim, a minha vida sendo filmada, tá ligado? Porque falava sozinho, né, e tal. Então você achava, tipo assim, só eu tenho esse sentimento de falar sozinho, sabe? Será que só eu penso com isso, sabe? Isso perde muito, você perde isso muito rapidamente. Eu perdi isso muito rapidamente. Mas naquele breve momento, eu lembro de ter essa sensação de, tipo assim, caraca, se eu não fizer nada, eu não vou ser especial e vou estar desperdiçando esse dom que eu tô tendo aqui. É muito louco isso, né? Eu tô indo pra um negócio... A gente tá indo agora pra um negócio muito filosófico e freudiano, tá ligado? Mas eu acho que era um pouco isso. E aí eu tive isso muito... Eu lembro de ter um pouco isso na adolescente, tipo assim... Caraca, mano, amanhã quantas pessoas vão no meu enterro? São meus pais, tipo assim... Não vai mais ninguém? Não vai encher uma galera? Não enche uma sala? Eu pedi pra minha irmã, ou pedi pelo menos pra minha irmã, que parente tem que ser obrigado aí, né? Pelo menos servir comida. Eu acho que já atrai. Nem que seja só o coveiro mesmo. Cara, eu tenho uma vontade do seguinte. Eu quero... Primeiro que eu quero ser cremado. Eu tenho uma missão, por exemplo. Pra quem vai ficar, meus filhos, enfim. Se não tiver filho, quem vai ficar. Eu quero ser cremado e eu quero... Ele é Botafogo, gente. Não sou Botafogo, sou Flamengo. Justamente. Eu quero ser cremado e eu quero que minhas cinzas sejam jogadas no Flamengo e Vasco na vitória do Flamengo. Pelo Maracanã. Então as pessoas vão ter que ir todo Flamengo e Vasco. E quando o Flamengo ganhar... Vai jogar... Vai ver no primeiro jogo. Vai no primeiro jogo. Primeiro jogo depois de você morrer. Se seguir da forma que tá, provavelmente eu acho que vai ser bem tranquilo isso aí. Vai ser uma missão nem um pouco difícil. E aí... Pessoal do Vasco. É mal, mas é verdade. Mas eu quero que na cerimônia seja uma festa. Eu não quero que seja triste, tá ligado? Eu quero que toque rock. Eu quero que a galera se divirta. Porque eu acho que, cara, mais do que a morte, tem que se celebrar a vida, tá ligado? Concordo. Entendeu? Eu acho que... Nossa, agora... Pô, que isso, hein? Palmo pro profissional. Isso aqui foi, pô, que isso? Fechado. Depois dessa, tem que fechar. Depois dessa, cara, gente, conta pra gente aí nos comentários qual era o seu medo de racionais e irracionais. Se você ainda tem medos, conta pra gente a sua ideia de vida, a sua ideia de filosofia, né? Uma boa pergunta. A gente trouxe no último episódio uma pergunta, né? Vamos trazer uma pergunta nesse agora. Vamos tentar trazer sempre uma pergunta. Qual é a sua filosofia de vida? Bota aí e no próximo episódio a gente vai comentar a melhor filosofia de vida. Qual é a sua filosofia de vida? Deixa aí nos comentários que com certeza a gente vai já talvez abrir o próximo episódio já um breve comentário. Exatamente. E não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de ir lá no Spotify. Senta o dedo no like aí. De ir lá no Spotify, avaliar a gente com 5 estrelas. É muito importante pra gente, que o Spotify vai entender que a gente é importante pra plataforma, pra gente aparecer nos top 10. Ouve bastante, manda no grupo da família. Esse dá pra mandar no grupo da família. Eu acho que dá. Tirando algumas partes, eu acho que dá. Não sei se o editor vai tirar tudo. Porque acho que ele pode rir da cara do perigo.
Mas eu acho que dá pra mandar no grupo da família. Mesmo que a galera também não goste, mas pelo menos vai causar um negócio. Tu vai ser o motivo da conversa. Acho que é válido. Eu acho que é válido. Eu acho que é válido. Não. Faça. Como é que é? Atrapalhe ou ajude. O importante é participar. O importante é participar. É isso. Exatamente. Se você jogar lá no grupo e a sua tia querer, tipo, olha o que eles estão falando aqui. Olha só que eles estão falando de religião aqui. Nossa, Pelo menos a sua tia assistiu. Já é muito legal. No ruim, a gente entrevista o Toninho do Diabo no próximo episódio. A gente vai ficar íntimo do cara. Gente, e é isso. Não se esqueça de mandar e-mail pra gente com sugestão de tema, com opiniões, com tudo, falando também da sua filosofia de vida. Se você sentir, acha que não cabe no comentário, cabe no e-mail, manda um e-mail. Pode mandar, que a gente pode até falar e não fala, obviamente, seu nome. Exatamente. Podcast estamosvelhos@gmail.com. Bota aí um e-mail, tá? Manda pra gente, não se esquece. E daqui a 15 dias nós estamos de volta aí, trazendo mais um podcast pra gente. Lembrando que nós estamos velhos. Nós estamos velhos. Valeu! Valeu!